Olá, sejam bem-vindos. Continuando nossa segunda aula de proteção radiológica, dando continuidade ao nosso conteúdo anterior, vamos falar dos princípios básicos de proteção, prevenir a ocorrência de efeitos determinísticos, manter as doses abaixo de um limiar relevante, reduzir a indução de efeitos estocásticos. Então, a gente fala aqui novamente, mulheres grávidas, 2 millisieverts na superfície do abdômen em todo o período da gravidez, estudantes e estagiários entre 16 e 18 anos. Eu já expliquei para vocês que a grande maioria dos estabelecimentos de ensino não aceita alunos para radiologia antes de completar 18 anos. Aqui a gente tem algumas placas de sinalização da área de emissão, tá? Então a gente tem aqui, ó, isolamento de área, então a interdição da área, o símbolo internacional da radiação ionizante e a restrição da área, tá? Pode ser para rejeitos, em medicina nuclear, por exemplo, ou a própria sala de exame, tá? Diga-se por passagem, esse aqui de rejeitos e da sala de exame é uma da sinalização mais comum que a gente visualiza. Então, a evolução dos limites de dose comparado em 1924 e 1990, que chegou a 20 millisieverts. Então, ao longo do tempo, foi se percebendo tanto os níveis quanto os efeitos e foi se diminuindo a dose máxima que poderia ser recebida. Então, com o tempo, a distância e a blindagem vão afetar a dose. Por isso é que lá no comecinho, quando eu falei sobre o centro cirúrgico ou o próprio andar de internação, a gente vai utilizar a nosso favor os 3 fatores: o tempo de exposição, a distância da fonte e a blindagem como anteparo. Fatores que sempre tenho à minha disposição na realização dos meus procedimentos. O tempo. A exposição é instantânea. Então, aquele famoso mito de rapidinho, é só um raio-xzinho, é só um tórax, não tem nada demais. Por exemplo, num caso de um acidente de uma instalação de esterilização. Não sei se vocês sabem, se não sabem ainda, podem pesquisar sobre, que vocês vão encontrar bastante informação interessante. As áreas que utilizam radiação são muito amplas atualmente e tem algumas que a gente não fazia nem ideia que utilizam radiação. Então, nós temos as situações de utilização de radiação para esterilizar materiais. Por exemplo, luvas cirúrgicas, seringas, elas não podem ser colocadas na autoclave para esterilização. Então, elas precisam ser esterilizadas de uma outra forma que não utilize o calor. Então, existem empresas que utilizam a radiação para esterilizar materiais e equipamentos médicos e hospitalares. Então, vamos supor que o profissional colocou o equipamento para realizar o processo e ele foi rapidinho do lado de fora do setor, atendeu uma ligação e acontece alguma coisa na esteira de procedimentos, a máquina trava, pode acontecer milhões de coisas, principalmente quando a gente não está olhando.
Então, o rapidinho pode sim causar um grande problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não existe essa de rapidinho. Pode dar errado a qualquer momento. Quanto menor o tempo de exposição, menor vai ser a dose absorvida. A blindagem tem que ser adequada para cada tipo de radiação. Por exemplo, o chumbo para radiação gama, o acrílico para beta, materiais hidrogenados para nêutrons. A eficiência da blindagem depende da energia da radiação que incide em direção a ela. Distância é um fator geométrico, além do inverso do quadrado da distância. Atenuação no ar é muito importante, por exemplo, para a radiação alfa e beta, que vão ter anteparos me fugiu um termo agora. Elas vão ser mais fáceis de barrar. Não desprezível para a radiação gama de baixa energia. E a gente tem outros fatores, por exemplo, confinamento da fonte ou do operador, diminuição dos níveis de dose, interação com sistemas de análise e medição, monitoração dos níveis de radiação e investigação de contaminações, treinamento, que é praticamente a maior ferramenta que se pode ter, conscientização. Aqui a gente tem um esqueminha de demonstração de um sistema de utilização de um intensificador de imagem, tá? É arco cirúrgico, arco em C, vai depender. Aí a gente tem o intensificador de imagem, o paciente e o tubo de raio-x. Aí tem, dosímetro perto do olho, dosímetro na altura do pescoço no avental, dosímetro sob o avental e dosímetro no dedo. Por quê? Como esse profissional ele está localizado em uma região de grande incidência, ou seja, de grande deslocamento do feixe em direção a ele precisa de vários dosímetros para poder fazer o controle em regiões diversas dentro do foco de exposição. Aí vem aqui no quadrinho, dose efetiva 20 milisievert ao ano, numa média de um período de 5 anos, e a dose equivalente em cada região do corpo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até um próximo encontro e fique calmo e siga ao pé da letra o princípio ALARA. Não esqueçam, execução sempre primordial, dando voz e vez a todos os fatores de proteção radiológica. Como na maioria das vezes, somente nós que somos profissionais das técnicas radiográficas temos conhecimento sobre os métodos de proteção, é imprescindível que façamos uso, colocamos em prática todos os nossos conhecimentos para nos proteger a população em geral e às vezes auxiliar colegas de equipe que não são das áreas de radiação, então não têm conhecimento sobre os métodos de proteção. Como nós temos conhecimento, é a nossa função básica proteger e transmitir o máximo possível de informações para que eles possam também se proteger das emissões de radiações ionizantes.
Qualquer dúvida, só entrar em contato. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez.